A Escola Superior da Magistratura, de que sou diretor, tenho o prazer de contar com a sua presença para essa entrevista. É uma entrevista em que realmente precisamos ouvir do ilustre secretário algumas informações de interesse da comunidade a que todos nós servimos. Nós que fazemos justiça, vocês que fazem polícia, aqueles que fazem o Ministério Público, enfim, todos aqueles que atuam nos 3 subsistemas de justiça criminal. Senhor secretário, a justiça criminal tem 3 subsistemas. Tem o sistema policial, tem o sistema judicial e tem o sistema penitenciário. Segundo o Hélio Jaguaribe, os 3 subsistemas deviam atuar de forma articulada. A desarticulação desses subsistemas resulta exatamente na ineficiência da justiça criminal como um todo. Como o ilustre secretário vê essa atuação, ou seja, o que fazem os 3 subsistemas, sem exatamente aqueles vícios relacionados com acusações realmente nem sempre procedentes de um sistema contra o outro sistema e a resposta do sistema acusado contra aquele que lhe faz acusação. Boa tarde, desembargador Edivaldo Moura. Boa tarde, desembargador Valério. Para nós, primeiro agradecer pelo convite, dizer que é um prazer estarmos aqui tratando de um tema tão importante para a nossa sociedade. O que nós podemos afirmar, desembargador, é que existe realmente essa questão de nós termos um problema, né? É bom sermos bem didático com relação à população para que ela entenda. E esse problema iniciado pela Polícia Civil ou pela Polícia Militar gera esse processo, o processo vai para a Justiça, né? Daí a gente já começa a ter alguns problemas com relação a, por exemplo, feitura desse processo, desse inquérito ou desse flagrante. E daí vem a questão, outras situações que chegam, né, na situação de uma liberdade, muitas vezes questionada. E nós criamos nesse meio toda uma possibilidade de buscar né, no sistema, seja policial, seja no judiciário, seja até no penitenciário, algo de errado. Eu acho que nós precisamos, na verdade, procurar acertar esse compasso desses 3 sistemas para que a gente consiga, mesmo que haja digamos assim, erro de alguma parte, que haja de imediato uma possibilidade de nós conseguirmos corrigir aquele problema antes que ele se torne numa, por exemplo, soltura de um preso de forma indevida ou que venha criar um problema maior para a população automaticamente, para que a gente refaça esse processo com esse indivíduo em liberdade. Então, eu acho que a gente precisa, sim, eu questiono muitas vezes, e aí entra um outro lado, né, que é a questão de nós termos que criar tantas leis no nosso país. O Brasil talvez seja um dos países que tem mais a quantidade de leis no mundo, e eu me ressinto muito disso porque, no meu entendimento, nós precisaríamos de poucas leis. Eu acho que, já que nós temos uma interpretação muito livre por parte do judiciário, não haveria tanta necessidade de tantas leis. Eu acho que dentro do nosso próprio sistema, nós mesmos poderíamos ter uma saída, uma alternativa para que a gente não fique nessa questão, principalmente eu diria, acusações de um lado e de outro, para que a gente possa avançar, porque na verdade toda essa questão termina que gera um problema, aquele problema vai potencializado pela dificuldade de cada sistema, porque isso também é um outro fator, né? O sistema nosso é abarrotado de procedimentos, vai para o judiciário também, tem esses procedimentos em excesso, e fica impossível enviar para o juiz, desembargador, julgar tantos processos em função, às vezes, até daquele excesso de burocracia gerado por um problema que eu acho que poderia ter sido resolvido. Então, eu acho que temos que enfrentar esse problema e procurar uma solução. Se é um problema que é atinente a 3 esferas diferentes,
que essas esferas consigam se comunicar para a gente ter uma solução para esse problema. Secretário, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, os gastos com a segurança pública no Brasil aumentam consideravelmente. Eu perguntaria ao senhor, só aumentar a receita seria suficiente para resolver o problema da criminalidade e da segurança pública do nosso Estado? Ou deveria ser acompanhado de um programa de governo junto à União? Veja só, desembargador, o que eu observo, né? Nós aqui somos um exemplo. Nós, pesquisas anteriores, né, até 2014, davam conta de que o Piauí era o pior investidor em segurança pública. E essa falta de investimento gerou o Piauí como um dos estados mais violentos até 2014. A partir de então, houve um acréscimo, né, de 181% de investimento na segurança pública. O que aconteceu nesse percurso de investimento? Nós conseguimos, com esse recurso, diminuir. Ou seja, enquanto o próprio anuário está mostrando isso, todos os estados, praticamente sem exceção, aumentou a criminalidade. E o Piauí foi um dos poucos que diminuiu. Ou seja, o investimento que foi acrescido no estado do Piauí, ele foi acrescido, eu diria que no lugar certo. Foi alocado para a política correta. Mas, em contrapartida, nós temos outros estados que aumentou o investimento e não diminuiu a violência. Então, eu acho que, primeiro, é fazer a lição de casa em aplicar. É por isso que eu sempre digo que nós estamos fazendo milagre, mas, na verdade, é um milagre projetado e planejado. Ou seja, nós estamos administrando na dificuldade, eu sempre digo, até na pobreza, né? E essa administração faz com que você gaste o necessário naquilo que realmente é importante. É por isso que a gente tem, por exemplo, nesse anuário, o registro de uma queda da morte de mulheres no Piauí. Aí se pergunta, foi aleatoriamente? Não. Nós, consequentemente, e aí ainda em função de um plano emergencial que nós fizemos bem no início da gestão, nós focamos as políticas voltadas para a mulher. E o resultado foi exatamente essa redução. É por isso que nós entendemos que depende, né, de quanto mais investimento, menor será o índice, nem sempre, se o dinheiro não for gasto da forma correta. No nosso caso, nós mostramos que aumentou em 181% os gastos, porém, e a consequência disso foi uma redução praticamente em todos os índices. Significa que, se nós recebermos mais investimentos, nós vamos reduzir mais ainda, porque nós temos um projeto, nós temos um plano, uma proposta, na verdade, para ser encaminhada ao ministro da Justiça e o ministro da Defesa, para que, consequentemente, a Câmara e o Senado, chegar até a Presidência da República, que é o Fundo Nacional de Segurança Pública. Se nós aprovarmos esse fundo, da forma como nós estamos propondo, nós teremos capacidade de aumentar salário de policial, nós teremos capacidade de contratar mais policiais, nós teremos capacidade de adquirir mais equipamentos. Então, com essa política sendo aprovada, com essa proposta, não tenho dúvidas do que, no caso do estado do Piauí, nós vamos melhorar muito, consideravelmente, porque o governo muito provavelmente não vai deixar de investir o que vem investindo. E com esse recurso a mais, nós vamos estar com certeza tendo essa capacidade maior de dar uma resposta melhor para a sociedade. Muito bem. Meu caro secretário, a violência e o crime desafiam a argúcia, a inteligência das autoridades de segurança pública, dos que fazem a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Justiça Criminal, o Ministério Público, criando exatamente uma situação eu diria, de descontrole. Todos nós sabemos que a violência e o crime estão nas ruas, gerando a síndrome do medo e sérios distúrbios neurológicos.
Não é no Piauí, não. É em todo o Brasil. Não há um estado da federação em que esse fenômeno não perturbe a paz social, que é pressuposto básico do progresso das pessoas em todas as suas dimensões. Como o ilustre secretário vê no Brasil inteiro, e em particular no estado do Piauí, o problema da violência, do crime e da criminalidade? Veja só, esse problema nós temos a plena consciência que, por mais que venha ainda relacionado ao investimento, né, se invista somente na segurança pública, o resultado não vai ser alcançado 100%, porque nós sabemos da problemática que não é só, e exatamente no Fórum de Segurança Pública está muito claro, né, de que não é só polícia a solução para o problema da violência no nosso país. Nós precisamos de investimentos aí em outros setores que vão desonerar muito a nossa missão com relação a esse enfrentamento. O que é que nós precisamos focar nesse momento relacionado à violência, né? Primeiro, há um sentimento muito propagado pelas redes sociais da nossa sociedade. A atualidade, ela tem divulgado e tem dado tanto valor a essa questão da violência que um caso, por exemplo, de homicídio, e que as pessoas começam a divulgar, e às vezes nem é aqui no estado do Piauí, né? E cria aquela ideia e o pavor nas pessoas de que o mundo está violento. E a gente prova por A mais B de que a quantidade de pessoas, por exemplo, mortas, reduziu em relação a 2014, por exemplo. A quantidade de roubos diminuiu em alguns pontos, aumentou em outros, mas dentro de uma média. Mas passa a ideia para a população de que tem aquele quantidade excessiva e a população entra em pânico com essa divulgação excessiva e muitas vezes mentirosa. Então, mas assim, o importante é a questão. Tem muitos setores que eles são importantes nesse processo. A igreja, por exemplo, tem um papel fundamental. A família, essa questão da unidade familiar, ela tem que ser preservada, porque é dessa quebra da família que nós estamos observando muito esse processo de violência, né? A falta de limites com relação ao que é aceitável, o que está fora da lei. A lei é exatamente esse limite aí do que as pessoas passaram desse limite, e agora, para voltar, está tendo problemas, porque divulgou-se também aquela geração da liberdade, que se pode de tudo, e nós estamos colhendo essa liberdade. Hoje a gente vê muito psicólogo, pessoas que acompanham a nossa juventude dizer que o pai tem que limitar. Então, mas como é que aquele pai vai limitar se ele nem teve limite na juventude dele? Então é um processo que reflete lá na violência. Nem sempre pode estar relacionado com pobreza, né? Às vezes as pessoas acham que ser pobre significa violência, e não é, porque nós temos dados aí que mostram que diminuiu a pobreza e às vezes também não diminuiu na mesma proporção a violência. Então, a forma também de trabalharmos, ela é fundamental nesse processo, né? Nós temos que ter a chamada polícia de proximidade, né? A polícia comunitária, porque é dentro dessa perspectiva que a gente vai trabalhando a sociedade para que a gente tenha um trabalho muito mais próximo da sociedade do que a que a gente muito também é incentivado por parte até da própria mídia, das pessoas, daquelas operações gigantescas de prisões, de confronto, que na verdade não é o objetivo, não tem que ser o objetivo da segurança pública. A segurança pública tem que agir preventivamente. Secretário, após o senhor reassumir a secretaria, agora no último dia 27, depois de um ligeiro afastamento, o senhor me parece que anunciou o lançamento de uma campanha de pedofilia no estado do Piauí. Eu perguntaria, o nosso estado, o Piauí, tem estrutura suficiente para desencadear uma campanha dessa natureza, né, principalmente na investigação? Olha, Eduardo, nosso Piauí, ele é referência. Eu fico muito orgulhoso, assim,
de ter os profissionais que nós temos, né? O senhor teve a oportunidade de pertencer a esse quadro, eu tive e me considero ainda pertencente a esse quadro de profissionais que nós temos no estado do Piauí. E o Piauí ele tem se destacado muito no âmbito nacional, no âmbito internacional com os profissionais que tem. E nós estamos incentivando esses profissionais a se qualificarem. Então, nessa perspectiva, nós não somente incentivamos o policial nosso, delegado e uma equipe para fazer esse curso, como também adquirimos um equipamento de primeira linha para fazer esse trabalho de levantamento. Então, hoje no estado do Piauí, nós temos o que há de melhor com relação à investigação desses crimes virtuais. E o foco tem sido da pedofilia. E dentro dessa perspectiva, infelizmente, a Senasp, Ministério da Justiça, lançou a operação antes de nós deflagrarmos a nossa, mas não vai ter tanto prejuízo porque nós temos provas suficientes para deflagrarmos essa operação contra a pedofilia. Então nós vamos estar nesses próximos dias deflagrando essa operação, mas assim, de antemão informar que nós temos sim capacidade de fazer essa investigação e pretendemos fazer o mesmo trabalho que fizemos com relação a feminicídio, com relação à violência contra a mulher, de explicar às pessoas, porque mais uma vez a questão das redes sociais que fazem com que o cidadão ali atrás de um computador ou de um celular comece a fazer e praticar crime que às vezes nem se apercebe. Mas tudo aquilo que ele fez tem rastro, né? E esse rastro a gente consegue pegar e consegue provar esses crimes. São crimes horríveis que a gente tem informações e que nós vamos estar procurando punir rigorosamente e ao mesmo tempo fazer campanhas com relação à conscientização do que a gente pode fazer com relação à prisão dessas pessoas e eu acredito muito que na prevenção é muito mais importante do que eu ter aqui 10 pessoas, 20, 50 pessoas presas pelo crime de pedofilia. Eu posso dizer que, na minha época, por exemplo, os policiais civis eram quase todos egressos da Guarda Civil, sem a necessária formação. E hoje, eu posso dizer, a plenos pulmões, que a Polícia Militar e a Polícia Civil possui policiais no nível dos melhores do Brasil. Eu tenho um amigo que é desembargador no estado de Minas Gerais, que me ligou há algum tempo, né, para me dizer que estava acabando de assistir a uma excelente palestra proferida por um delegado de polícia do estado do Piauí. É um amigo que trabalhou comigo em Picos como delegado e eu como juiz. Mas eu sei que, a par dessa qualificação excelente dos policiais civis e militares, né, existe um número insuficiente, em termos de quantidade, para atender a essa demanda que é crescente e invencível. Eu chego mesmo a pensar e a ficar com pena do secretário Fábio Abreu e do coronel Carlos Augusto, quando eu sei que o número de policiais da Polícia Militar deveria ser o quádruplo e o número da Polícia Civil, pelo menos o dobro da Polícia Civil. Então, apesar disso, apesar do número insuficiente, ilustre secretário, eu sei que nós temos policiais afastados, né, onde não deveriam estar. Como o senhor tem trabalhado esse problema? Qual exatamente o empenho e o esforço que o senhor tem desenvolvido para que esse pessoal volte aos quadros da Polícia Militar e da Polícia Civil? Eu não quero mencionar nome, mas sei que isso existe, infelizmente. E isso, com certeza, dificulta a boa atuação e um resultado melhor da Polícia Militar e da Polícia Civil do nosso estado. A gente tem feito muitas ações, muitas estratégias para a gente procurar minimizar esse problema da falta de efetivo, da redução do número de efetivo. Primeiro, buscando sempre junto ao governador que façam os contratos, né? Façam os concursos para os nossos policiais
serem convocados. Tanto que a gente conseguiu, nesse período, já fechamos agora com a realização desse curso de formação, 1.100 policiais militares, mais de 200 policiais civis. Mas nós temos aí é onde é o problema, né? Porque tudo tem que ser planejado. Já observamos em alguns casos, por exemplo, em alguns governos, que foi o governo inteiro sem nenhum concurso. Significa que o próximo concurso que foi feito foi com uma quantidade maior de policiais. Mas esses policiais, eles entraram no mesmo dia. O que é que vai acontecer? Se eles iniciaram a carreira dele no mesmo dia, eles vão fechar aquela carreira dele no mesmo dia. Então nós vamos ter, por exemplo, 2.000 policiais que passaram aqui 2 anos sem ter concurso. Quando for daqui a 30 anos, vão sair os 2.000 ao mesmo tempo. Esse é que é o problema. Nós estamos já recebendo alguns reflexos desse, porque nós temos turmas inteiras de policiais que vão completar o tempo de serviço de ir para a reserva remunerada. O que é que nós buscamos com relação a diminuir essa quantidade de policiais para a reserva? Foi lançada uma lei para o policial completa os 30 anos de serviço que ele possa retornar para o serviço administrativo, para essa questão, porque às vezes se critica, eu não concordo tanto, porque também são importantes nas funções que tem administrativa, porque precisa sim de policial, precisa de um aparato para determinados órgãos. Mas o policial que está na sua juventude, que praticamente entrou agora na polícia, ele poderá ser substituído naquele local por um policial que já é experiente, que já está aposentado e que retornou, que pode fazer aquele trabalho. É por isso que a gente está buscando trazer de volta para a ativa que esse policial vá para o administrativo. E aquele policial que estava, ou que tem condições de ir para a rua, que ele venha trabalhar no batalhão diário. Então a gente tem conseguido reverter muito. E muitos policiais que já completaram os 30 anos ainda se acham na condição de trabalhar. A gente tem conseguido fazer com que esse policial, lógico, é voluntário, nós não forçamos ninguém a retornar, porque afinal de contas ele conquistou os seus 30 anos, se ele quiser retornar tudo bem, senão ele permanece na sua aposentadoria. E por isso também da busca assim, incessante com relação a esse apoio do governo federal. Muito se joga, ou praticamente toda a responsabilidade da segurança pública para o Estado. Fica de fora desse sistema o município, que também já tem suas dificuldades, e a gente não vai incluir, e às vezes termina que quem colabora ainda é o município, e o governo federal, que fica como se fosse apenas um espectador nesse processo todo. Enquanto, na verdade, se ele quer ficar somente acompanhando, que ele faça pelo menos o básico, assim como é feito na educação. O percentual de 11% é obrigatório para a educação, 12 ou 11 também por cento, para a saúde, e a segurança não existe. Então, é inadmissível que nós tenhamos os maiores problemas. Qualquer roda de conversa, quando se fala em problema, fala em segurança pública. Qualquer discurso político, quando se fala que vai dar prioridade à segurança pública. E por que não dar prioridade à segurança pública com uma lei que obriga o governo federal a repassar para a segurança pública um percentual? E o percentual que nós solicitamos é impressionante, como eu analisando, vejo que pouca coisa é pedido e aquele pouco vai ajudar bastante. Tem proposta lá que é 2%. Do PIB, 2% do imposto de renda ou de outras arrecadações. Mas se chegarmos a 5%, nós já vamos estar numa situação muito boa, porque o objetivo é daquele percentual que for destinado aos estados, que seja também possível pagamento de pessoal. Se a gente conseguir, que é o que nós estamos lutando e batalhando para que isso avance, nós vamos ter um efetivo bem maior, porque o governo vai ter ali uma capacidade de investir uma parte, com o compromisso do governo federal investir outra, ele vai poder contratar mais. Então nós vamos ter mais policiais contratados se nós aprovarmos esse Fundo Nacional de Segurança Pública, chamo de SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública do Brasil. É isso que a gente está focando para diminuir, e vai diminuir sensivelmente essa questão da falta de efetivo. Secretário, um dos temas de maior polêmica hoje no Brasil
com relação à segurança pública é a questão da desmilitarização das polícias, a exemplo do que acontece nos Estados Unidos. A Justiça Suas Ordens gostaria de ouvir sua opinião sobre esse assunto. Olha, desmilitarização é um assunto muito complexo, realmente, né? Porque e terminou que a polícia militar foi quem herdou, e aí do tempo da ditadura, né, essa questão do nome militar. O exército é exército brasileiro, não é exército militar. E a polícia militar terminou que herdando esse nome e passou a ser, em tese, grande responsável por algumas situações que aconteceram na ditadura, enquanto que não foi. Mas, atualidade, nós temos essa discussão que também é muito forte e que tem lobby, principalmente dos coronéis, dos comandantes gerais, assim como dos delegados, porque há uma proposta, são várias propostas, mas a que tem mais força no Congresso é exatamente a de unificação. Mas aí a pergunta, unificar para desmilitarizar ou unificar para militarizar os policiais civis? Então, há uma tendência maior para desmilitarização. Mas, assim, o que eu vejo? Antes de que se faça isso, ou mesmo que se faça esse processo da desmilitarização, que também se veja o sistema de segurança pública. Nós temos aí agora mais uma polícia que foi aprovada, que é a polícia prisional, de várias das polícias que existem nesse país e que nenhuma consegue fazer o suficiente do que a população quer, que é o básico, né? Você chegar lá em Morro Cabeça no Tempo, o que eles reclamam é que se perder um documento, ele precisa deslocar para Curimatá ou Corrente para registrar um BO, enquanto qualquer soldado, qualquer estagiário poderia registrar aquele BO, mas nós ficamos presos ao monopólio do policial civil e do delegado. Se levar ao pé da letra, eu tinha que ter um delegado lá em Morro Cabeça no Tempo para registrar um BO de perca de documento. Então é um sistema arcaico, atrasado, que não se admite mais na atualidade e que nós precisamos modificar. Mas assim, a desmilitarização, respondendo à pergunta, ela tem que ser discutida. Eu não discordo, eu acho que tem que haver esse processo, mas ele tem que ser acompanhado da unificação. Ela é necessária? É necessário, porque se nós não tivermos uma unidade de ações, nós vamos ver polícia militar fazendo uma coisa, polícia civil fazendo outra. Eu dou sempre o exemplo de Monsenhor Gil. Nós temos uma delegacia numa rua aqui, de um lado da rua, do outro lado nós temos o GPM, que é da Polícia Militar. O que é que faz duas unidades que só tem 5 ou 8 policiais em 2 sedes, enquanto que eu poderia estar em só uma sede? Fiz isso porque unifiquei mesmo ali na marra, como se diz a história, porque coloquei na mesma estrutura física, mas seria muito mais fácil estar numa mesma estrutura administrativa, que não teria como, porque quem quer ir para a rua vai para a rua, quem quer ir para a investigação vai para a investigação, como é nos Estados Unidos e na maior parte do Brasil, do mundo, né? Então nós temos que enfrentar esse problema e, na minha opinião, nós temos que unificar as polícias. Desmilitar ou não, aí é uma outra situação, porque o militarismo, de uma certa forma, na minha opinião, ele é muito importante, é disciplinador, os policiais têm toda aquela dinâmica de lealdade, enfim. Eu sou mais pela continuidade e que faça essa unificação continuando a parte militar. Mas, se não, o importante é que se unifique. Então eu queria exatamente, encerrando lá, porque o prazo já se expirou, eu queria agradecer a sua bem pensada entrevista, em nome da Escola da Magistratura. Eu queria exatamente dizer que a sua entrevista agradou a todos os que tiveram a oportunidade de escutá-la, né? Exatamente pela forma como o ilustre secretário se manifestou, de forma objetiva, de forma clara, e tocando naqueles pontos que são de real interesse da sociedade piauiense como um todo. Muito obrigado. Agradeço. Parabéns, né? Próximo.